Vamos lá. Nós estamos falando sobre Natal. Falamos um pouco na semana passada sobre como o Natal é absurdo. É absurdo o fato de Deus encarnar, o Deus Filho encarnar e morrer em nosso lugar. Que é uma coisa que cá entre nós não lembramos muito no Natal. Caso você tenha alguma dúvida, não sabe muito bem do que nós estamos falando, tem a mensagem de semana passada lá no nosso site, no nosso canal no YouTube, para que você possa lá ouvir e estar inteirado do que nós estamos conversando. Nós estamos baseando a nossa conversa sobre o Natal no primeiro capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João é escrito para que pessoas tomem consciência de que Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Messias que o povo de Israel há tanto tempo esperava. Então João escreve o seu evangelho de uma forma a tentar provar a divindade de Jesus Cristo. É por isso que ele diz desde o começo, Jesus já estava na criação com o Pai. Esse verbo, esse ser que se faz carne e habita entre nós, nada mais é do que o próprio Deus, pelo qual todas as coisas foram criadas lá em Gênesis 1. Bom, tendo dito isso, nós vamos continuar hoje. Eu tenho algumas imagens. Se você está nos ouvindo pela internet, a gente vai narrando as imagens que a gente vai ver aqui. Mostra para a gente lá, Dani, algumas imagens interessantes. Eu não sei se dá para você ver todas, mas tem algumas imagens aqui que os mais saudosos vão começar a ficar emocionados agora. Eu vou pedir para o pessoal apagar a luz, só para a gente ter uma... Por favor, obrigado, Marina. Vamos apagar a luz para que você possa ver e lembrar algumas lojas que vocês frequentaram. Olha só, Mesbla. Lembram da Mesbla? A Mesbla acabou quando, hein? Alguém sabe quando acabou? Década de 90, acho, né? 97, mais ou menos. Mas muitos aqui frequentaram a Mesbla. Lembram? Magazine Mesbla, ou melhor para você. Olha que beleza. A Riachuelo já não é tão assim, não é uma coisa tão saudosa, né? Riachuelo é aquela coisa mais moderninha. Mas tem também o Mapping. Mapping. Quer ver só? Alguém aqui não... Tem alguém aqui que não... Quem aqui nunca frequentou Mesbla e Mapping? Levanta a mão aqui. Tem um pessoal mais novo. O Cláudio trabalhou onde? No Mapping? Faliu, tá vendo? É incrível, Cláudio, que... É incrível o azar que você deu. Não é verdade. Fechou o Mapping. Como é que pode? Eu não consegui foto, eu pesquisei foto. Se você tem... Eu pesquisei foto, coloquei de tudo que é jeito, Jumbo Eletro, Piracicaba, não achei, mas achei esse pedaço de papel aí, ó. Mas lembra do Jumbo Eletro ali, onde hoje é o Pão de Açúcar? Lembra? Quanto frequentar Jumbo Eletro? Eletro Radiobrasa, o pessoal mais antigo se entregando agora. Você trabalhou lá? Faliu também, olha aí, você vê? Quer dizer, para você fica a dica, não contratar ninguém aqui do ajuntamento. Fica a dica, se você vai abrir um comércio, abrir uma loja, principalmente se for uma loja de departamentos, você cuidado com quem você vai contratar, que o pessoal daqui está meio zicado, pelo que eu tô vendo. Alguém lembra de alguma outra loja de departamentos que tenha fechado, dessas mais antigas? Como? Não, mas não é tanto um âmbito mundial, né, nacional. Mas assim, Jumbo Eletro, eu lembro que eu era criança, meu irmão se perdeu no Jumbo Eletro uma vez. Arapuã, lembra? Né, Arapuã. Arapuã, liga a dona em você. Arapuã, liga a dona em você. Ó, eu entregando a minha idade aqui. Só Pernambucanas, congregação cristã e uma catedral. É o que toda cidade precisa para ser cidade, né? Bradesco. Ok, Felipe, Marina, acende a luz pra gente, por favor. Obrigadão. Lojas de departamentos fazem parte da nossa vida há muito tempo. Não é algo novo se a gente for pegar a história como um todo, mas qualquer pessoa aqui pegou a fase das
lojas de departamentos chegando na cidade, novidades. E nós estamos numa época aqui em Piracicaba que uma grande loja de departamentos foi inaugurada há pouquíssimo tempo. Eu não vou falar o nome dela, porque como ela não pagou, não quis... Eu tentei negociar, como ela não quis pagar um merchan pra gente, eu não vou falar. Alguém sabe dizer se vai ter Estátua da Liberdade? Não vai ter? Ah, por causa do aeroporto não pode? Graças a Deus, porque aquilo é brega que dói. Como é brega aquela Estátua da Liberdade na frente da loja de departamentos que abriu aqui em Piracicaba. É. Ah, não, aquilo lá não é. Aquilo lá. Aquilo ali é caro lá? É, olha só, não quiseram fazer merchan, agora eu vou ficar falando que é ruim e caro mesmo. Olha aí, fica a dica, é ruim e caro, e eu já vou indicar o Nogueira e o Cláudio para trabalhar lá. Vai, vida curta para essa loja, eu não sei não se chega a 2014 essa loja. Nós, por causa de... Eu acho que a loja de departamento simboliza um pouco da forma como nós encaramos a vida. Porque loja de departamento, não sei se você já notou, é tudo dividido de acordo com assuntos. Então você entra nessa loja, você tem ali o setor de roupa, setor de brinquedos, setor de alimento. Que outro setor você tem lá? Eletrodomésticos e por aí vai. É tudo dividido de acordo com o assunto. Isso facilita muito porque, às vezes, se você já conhece a loja, você chega, você nem passa pela loja inteira. Você vai naquele setor que você quer, compra, passa no caixa e vai embora. Claro, se você não for mulher. Sendo mulher, você tem aquele setor, você dá uma volta na loja inteira 3 vezes para ter certeza que aquele setor continua no mesmo lugar, pega algumas coisinhas aqui e ali apenas para garantir, para não perder viagem, passa naquele setor, desce tudo, não leva nada, leva aquilo que você não tinha programado comprar chegando até lá. Loja de departamento faz com que nós nos acostumemos com as coisas divididas por interesse. Cada uma delas no seu devido lugar, sem se misturar umas com as outras. É assim que funciona uma boa loja de departamentos. E é assim que nós estamos acostumados a comprar coisas hoje. Porque vamos pensar nos grandes supermercados. Os grandes supermercados, onde você vai fazer a sua compra do mês, também são divididos assim. Tem o açougue lá no fundo, que geralmente é do lado da padaria. Tem o setor do produto de limpeza. Ali perto do produto de limpeza você tem o setor de papel, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Um pouco mais à frente, higiene e por aí vai. As coisas são divididas. Lembra como era antes? Antes a gente comprava as coisas onde? Quando não havia supermercado. Era assim... Era venda ou armazém. E você lembra da bagunça que era? Era tudo assim, era tudo misturado. Era um pedaço de bacalhau pendurado na porta. Então, para você entrar, você tem que empurrar aquele pedaço de bacalhau. E aí, era assim. Hoje não, hoje é tudo separado por assunto. E isso acontece, inclusive, na maioria das coisas que nós lidamos. Nossos computadores. Ele é separado por quê? Como? Por pastas. Você consegue separar por pastas, por assuntos, arquivos de acordo com o seu interesse. Você cria as teclas de atalho de acordo com o que vai facilitar para você. E assim nós vamos mexendo com as coisas. Nós estamos então acostumados com as coisas não se misturando umas com as outras. Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido espaço. Nós, inclusive, estamos aí, aprofundando um pouco mais, acostumados com algumas perguntas que as pessoas nos fazem constantemente. Por exemplo, não é normal as pessoas chegarem para a gente e falarem assim, como é que está a sua vida profissional? Você já ouviu uma pergunta assim? Como é que está a sua vida profissional? Quando alguém pergunta como está a sua vida profissional, você já sabe que ela está falando do departamento da sua vida chamado o quê? Trabalho.
Ou então alguém chega para você, se você está nessa fase, e diz: como é que está a sua vida escolar? Como é que está essa área da sua vida? Ou então, como é que está a sua vida familiar? Você notou qual é o fundo dessas perguntas? O fundo dessas perguntas é que nós estamos baseando que a nossa vida é uma grande loja de departamentos. Ou seja, você tem a sua vida escolar num canto, você tem a vida profissional num outro canto, você tem a vida familiar um pouco num outro espaço, até que chega alguém e pergunta para você sobre uma outra área da vida que você tem. Por exemplo, e como é que anda a sua vida espiritual? E a vida espiritual tem aí um outro canto reservado dentro daquilo que você chama vida. Você notou o que está acontecendo? Nós tratamos, como consequência da cultura em que nós estamos imersos, a nossa própria vida como uma grande loja de departamentos. Como se nós fôssemos divididos por assunto. Então, por exemplo, nós estamos agora num domingo, exatamente às 20 horas e 10 minutos. Essa hora é hora do quê? Domingo à noite, 20 horas e 10 minutos. É hora de cuidar da vida espiritual. Então é um momento em que você tenta esquecer todos os outros departamentos da sua vida para focar nesse departamento. Se isso fosse um mercado, você está no corredor chamado Deus. Esse corredor provavelmente vai durar até no máximo 9 horas da noite. E depois você vai virar provavelmente para o corredor, que é um corredor família, porque daí você tem que chegar em casa, vai conversar com alguém, talvez tenha que preparar alguma coisa para comer, ou comprar alguma coisa para comer, cuidar da família. Aí você vai dormir, vai acordar, você vai para qual corredor desse supermercado? Provavelmente você vai para o corredor chamado trabalho. E aí, quando é que você vai voltar para o corredor chamado Deus? Domingo. Domingo, lá pelas 6, que é a hora de tomar aquele banho, você de novo dirige-se àquele corredor para passar por ele no próximo domingo, depois voltar para casa e fazer toda aquela sequência normal no supermercado. Eu estou dizendo isso porque nós tornamos a vida uma grande loja de departamentos, assim como essas. Nós estamos acostumados com essa cultura. E aí, quando a gente fala de Natal, Natal para mim é a grande demonstração dessa divisão idiota que nós fazemos na nossa própria vida. Porque uma das coisas que a gente faz no Natal é a exacerbação dessa tendência de dividir as coisas em departamento. Porque no Natal, nós vendemos a ideia que é tempo de fazer aquilo que todo cristão deveria fazer o ano inteiro. Por exemplo, as grandes frases bregas e piegas de Natal que a gente ouve por aí. Natal é tempo do quê? Natal é tempo de paz. Eu consigo entender o que talvez a pessoa queira dizer, mas, como eu já disse rapidamente semana passada, quando eu digo que Natal é tempo de paz, consciente ou inconscientemente eu estou dizendo que toda e qualquer época fora Natal é cada um por si e Deus por todos. Natal é época do que mais? Alegria. É uma frase que não fala absolutamente nada. Porque muita gente só vai ficar um pouco alegre no Natal porque vai beber um pouco demais. Só por isso. E vai beber para não ter que aguentar com menos dor a sogra. Ou cunhado, sei lá, qualquer coisa parecida com isso. Natal é época do que mais? Paz, alegria, amor, esperança, dar presentes, ser bondoso, aguentar as pessoas. Por exemplo, há uma tendência de que Natal é uma festa para se passar em família. Como o próprio pessoal do comércio descobriu que essa é uma balela, então, por exemplo, todo mundo passa com a família, não aguentando acabar o tempo de paz, alegria, comunhão e amor entre os povos. Então, as boates, as danceterias e qualquer coisa que queira chamar,
Eles fazem aí a noite de Natal, que começa quando? Lá pelas 2 da manhã. Por quê? O cara que é comerciante, ele sabe, essa moçada não aguenta ficar mais do que isso com a família. Eles querem mesmo é fazer o que traz satisfação para si mesmos. Esse negócio de família, de ficar junto, de comer junto, de celebrar o amor, a esperança, paz é uma grande balela. É apenas para vender mesmo, não tem nada a ver com isso. Então o pessoal faz às 2 da manhã para o pessoal ir para aquilo que interessa. Quantas vezes eu estou participando de ceia de Natal e vejo o pessoal louco, não vai acabar logo esse negócio? E tem que comer esse negócio, e tem sempre uma tia que come devagar, e aí fica todo mundo olhando para ela na mesa, não come logo essa desgraça, para servir logo o pudim que está vindo, o pudim da tia Doroca, e por aí vai. Natal, e essas coisas que a gente diz que faz no Natal, como cristãos, são coisas que nós deveríamos fazer o ano inteiro. Só que, sinceramente, nós não fazemos. Só que como nós não fazemos, o Natal torna-se o grande momento da hipocrisia. É o momento em que a gente finge estar preocupado com alguma coisa que nós não estamos preocupados e que, sinceramente, deveríamos ter como preocupação o ano inteiro. Aí no Natal a gente finge que tem a alegria do Natal, a esperança do Natal, o amor do Natal, a paz do Natal, a celebração em família do Natal. Tudo uma grande hipocrisia. Porque, na verdade, o que a gente quer é comer, beber, satisfazer os nossos desejos e aproveitar o feriado porque nós somos filhos de Deus e merecemos uma folga nessa correria louca que é a nossa vida. É isso que a gente quer. Tanto é que Natal se tornou muito mais preparação para o Réveillon, é uma antessala do Réveillon do que qualquer outra coisa. É triste dizer isso, mas nós estamos falando isso numa comunidade cristã, não denunciando o que as pessoas fazem, mas denunciando o que nós fazemos. Eu quero deixar claro que isso que eu estou falando não é baseado na percepção que nós temos das pessoas da nossa sociedade, do tipo, vejam como as pessoas da nossa sociedade são ruins. Não! O que eu estou dizendo isso apenas como uma percepção de como nós somos e do que nós fazemos diante de Deus. Natal se tornou a celebração da hipocrisia porque nós tratamos a nossa vida como a mesbla, Mapping, Riachuelo, João Beletro, lojas americanas, Avan e por aí vai, como uma grande loja de departamentos em que nós reservamos espaços para algumas coisas da vida. E nesse departamento há um espaço pequeno, um dos menores corredores desse supermercado chamado Deus. Em que a gente passa tipo assim, tem que passar lá para garantir alguma coisa. É tipo homem em setor de produto de limpeza. Eu passo lá porque tenho que passar. O que eu gostaria mesmo era do corredor da cerveja, onde a gente passa, faz uma análise minuciosa. Eu não, eu setor de carnes. Você fica olhando aquilo, olha, analisa. Você pode ver o homem em setor de carne. Ele pega assim carnes, ele mexe, como se ele estivesse fazendo alguma análise extrasensorial, tipo, deixa eu ver o que essa carne fala para mim. Qual que é a mais molinha? Aperta, faz carinho, olha isso aqui. Tá lindo, hein? Olha só. É o que a mulher faz, como a gente já disse aqui, com... como é que chama aquela porcaria que cheira horrível? Que a mulher fala que a gente gosta e a gente não gosta, a gente nem liga para aquilo. Que deixa a roupa molinha e cheirosa. Amaciante. A mulher, ela pega um amaciante, ela abre aquilo e ela fala uma coisa horrorosa. Cheira, amor. Olha que delícia. Floral. Você está sentindo o cheiro do que é? É amaciante. Porque, para mim, os homens devem concordar, todo amaciante tem o mesmo cheiro. Todo amaciante tem o mesmo cheiro. Todo. Ele é produzido, assim, eles fazem assim, há um centro mundial de produção de amaciantes.
Toda a empresa de amaciante vai lá, compra lá e só muda o rótulo e a embalagem. Mas um dia vocês vão ver que é verdade. Vocês vão falar, é verdade. Nesse mercado tem aquele corredor que a gente finge que gosta, chamado Deus. Que é quase que trazendo para a nossa loja de departamentos pessoal, é quase um apêndice. Ele está lá. Você nasceu, ele está lá. Tomara que ele nunca deu o aviso que está lá. Mas o dia em que ele avisar que está lá, o que você faz? Corre para o hospital e tira, porque só serve para atrapalhar. Pode parecer duro isso? Eu acho que pode parecer. Mas vamos ser sinceros, uma grande parte de cristãos e não cristãos no mundo inteiro trata Deus dessa forma. Ele é um pequeno corredor, um apêndice que está ali. Tomara que ele não dê o ar da graça. Porque se der, a única solução é, eu não passo mais nesse corredor. Ou eu vou tirar isso aqui porque está atrapalhando. Vamos voltar para João e continuar vendo algumas coisas que ele fala a respeito da chegada de Jesus Cristo, da encarnação de Cristo Jesus e do que isso de verdade significa em nossa história, que nós teimamos em dividir por departamentos. A palavra de Deus diz, ainda em João, capítulo 1, nós vamos ler hoje do versículo 10 ao versículo 13. Aquele que é a palavra, ele está falando de Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, lembrando aquilo que nós falamos na semana passada. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João está começando a dizer uma coisa que para nós é muito clara e muito real. Seres humanos rejeitando a Deus. Isso acontece porque, como eu disse há pouco, nós não estamos acostumados a funcionar na parte Deus da nossa grande loja de departamentos que nós tratamos como sendo a nossa vida. Nós tratamos Deus como essa parte reservada no canto, meio escondida, da qual nós meio que temos vergonha. Seria como se nós fôssemos uma loja de departamentos em que é obrigatório ter a parte Deus, mas dá vergonha na gente. Porque quando nós temos algo ligado a Deus em nossa vida, isso compromete algumas posturas que nós deveríamos ter, mas não gostamos. João está dizendo lá no evangelho em que ele escreve no primeiro capítulo, esse que é a palavra, que é o grande Deus, criador de todas as coisas, ele veio a esse mundo não o reconheceu, e não apenas não o reconheceu, como não o reconhecendo, o rejeitou. De maneira deliberada, nós rejeitamos a Deus, porque nós sabemos que, se nós prestarmos atenção nessa história de Natal, se verdadeiramente Deus se tornou gente, se verdadeiramente Ele habitou entre nós, então a nossa vida e o nosso modo de viver é uma denúncia contra nós mesmos. Porque vamos imaginar por um instante que essa história de Natal é de verdade mesmo real. Vamos imaginar que a Bíblia então está 100% correta e o Deus Filho se tornou carne e habitou entre nós. Esse ato por si só é absurdamente miraculoso. E deveria fazer então com que toda a nossa vida fosse refeita e repensada a partir desse acontecimento. Mas, vamos ser sinceros, ela não é. Ela não é. Por isso, então, que é muito mais fácil tratar o Natal como uma coisa abstrata, tempo de alguma coisa. Não, o Natal é tempo de eu olhar para o Deus que se tornou gente como eu, morreu em meu lugar pagando o preço que eu deveria pagar e agora me convidando a viver a vida de acordo com a vontade dele. Como resposta em gratidão a tudo aquilo que ele fez por mim na cruz. Natal não é a época de eu apenas sentar em família, comer uma comida gostosa, embora eu ache isso parte do processo. Mas essa não é a parte principal do processo. A parte do processo
principal dessa grande loja de departamentos, como assim nós tentamos viver, é: Deus está entre nós. Deus está presente, como a Bíblia diz, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, é o Deus que está em nossa vida de segunda a segunda, em cada parte dessa loja, em cada parte desse supermercado, em cada passo da nossa existência, em cada pensamento, em cada inspiração da nossa vida. Ele está lá. Ele é o Deus conosco que se aproximou de nós para nos aproximar de Deus. No Natal, nós celebramos um ato magnífico de Deus se aproximando de seres completamente indignos, como eu e você. O texto continua dizendo o seguinte: contudo, aos que o receberam, porque a Bíblia diz que, claro, ele não foi rejeitado por todos, porque há algumas pessoas ainda dispostas a assumir o risco de se submeter a esse Cristo Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa informação de João é importante porque ele está dizendo que nós fomos criados de acordo com a natureza de Deus. A Bíblia diz que nós perdemos isso quando pecamos. É mais ou menos assim: fomos todos criados à imagem de Deus. Quando nós pecamos, e todos nós pecamos, nós perdemos essa imagem, porque nós rompemos com o nosso Criador. É como se nós disséssemos para o nosso Deus: nós não queremos viver de acordo com a imagem do Senhor. Nós queremos viver de acordo com a nossa imagem. Então nós rompemos. É por isso que a Bíblia diz que o pecado gera morte. Porque Deus é a fonte de toda a vida. Nós rompemos com a fonte de toda a vida, chega uma hora que morremos. Aí a Bíblia diz que quando Deus manda Jesus, Ele manda para que Ele venha nos reconectar a Ele mesmo. Jesus, que é o sacrifício perfeito, morre na cruz, paga o preço do nosso pecado e nos dá a possibilidade de nos reconectarmos novamente a Deus. É por isso que a Bíblia chama viver de acordo com a vontade de Jesus um novo nascimento. É como se nós nascêssemos de novo, novamente à imagem e semelhança desse Deus. João está dizendo: contudo, os que receberam, aos que creram em Jesus, nós recebemos o benefício de sermos novamente chamados filhos de Deus. Assim, a Bíblia está dizendo que nós, que nascemos de Deus, temos a natureza dele. Há um outro texto, agora numa outra carta, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: nós sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A primeira carta de João está dizendo que nós recebemos um selo. Sabe aquele selo de propriedade? A Bíblia diz que Deus colocou em nós o Espírito dele, a vida dele, e assim, a partir do momento em que nos submetemos a Cristo, Deus habita em nós através do Espírito e nós nele. Ou seja, estamos intimamente ligados. E Gálatas 4, versículo 6 diz assim: e, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Abba, Pai é uma forma carinhosa de se relacionar a Deus. O que o autor de Gálatas está dizendo é que através de Jesus, agora nós nos relacionamos com o nosso Deus, não como um Deus distante, mas como um Pai próximo. Como alguém que tem liberdade de relacionar-se com Deus, sabendo que Deus não mais vai pesar a mão sobre nós. Pelo contrário, esse relacionamento passa agora a ser um relacionamento baseado no amor. Isso, por si só, poderia e deveria significar que a nossa vida deveria ser pautada de acordo com a vontade dele. Porque se ele nos deu o Espírito dele, se nós nascemos de novo de acordo com a imagem e semelhança dele, uma pergunta clara que deveria ser feita é:
o nosso modo de viver deveria espelhar quem? Deus. É mais ou menos assim como se você olhasse para uma criança que é exatamente a cara do Pai, criados à imagem e semelhança de Deus. De uma tal forma que há algumas crianças para as quais você olha e você diz assim, se esse pai pegar esse filho e levar para fazer DNA, a moça vai dar um tapa na cara do pai. Porque tem criança que não precisa de DNA, não é? Tem criança que você olha, tá na cara de quem é filho. Tá na cara. A Bíblia diz que Deus nos deu o seu Espírito e nós somos recriados agora em Jesus à imagem e semelhança dele. De uma tal forma que as pessoas deveriam olhar para nós e dizer o quê? Tá na cara de quem ele é filho. As pessoas deveriam olhar para nós e dizer, tá na cara, no jeito, na forma como essa pessoa conversa, se relaciona, age, reage, tá na cara que ele é filho de Deus. Porque a gente olha para essa pessoa e a gente lembra de Deus. Esse é o grande desafio de uma vida que não é uma vida pautada por departamentos, ou seja, departamento espiritual, departamento profissional, departamento escolar, departamento familiar, porque dependendo do horário que a pessoa vai olhar para você, ela fala assim, poxa, esse menino é a cara da empresa que trabalha. É por isso que às vezes é ruim quando alguém olha para a gente e fala assim, pelo menos eu não gosto disso, quando alguém olha assim e fala assim, você é pastor, não é? Isso é um tiro no pé, porque eu não sou chamado para parecer pastor. Eu sou chamado para parecer cristão. Eu sou chamado para ser a imagem e semelhança de Deus. Não da minha denominação e não da igreja evangélica brasileira. Quando alguém olha para mim e fala assim, você é pastor, não é? Qual é a imagem que eu vendi? Esse cara é parecido com a igreja que ele serve. E não com a cabeça da igreja que ele vive. Isso não é bom. Se alguém olha para você e fala assim, antes de dizer que você é cristão, você é engenheiro. Por quê? Não, porque você tem jeitão de engenheiro. Cara, se alguém diz isso para você, você é um péssimo cristão. Porque você é mais engenheiro que cristão. E ninguém é chamado para ser mais engenheiro que cristão. Se alguém olha para você e fala assim, você é qualquer coisa antes de cristão, você está vivendo, aquela pessoa pegou você no momento que você está passando no corredor chamado profissão. Isso faz com que a vida não possa ser dividida, mas plena, total, inteira nele, só nele. Ele é o dono de toda a história e nós somos chamados a viver nele e para ele. Assim, eu gostaria de deixar algumas perguntas para você nessa noite, para que você meditasse de maneira sincera e verdadeira. Se você quiser anotar essas perguntas, anote. Se você quiser colocar na porta da geladeira, coloque na porta da geladeira. Se quiser colocar como protetor de tela no seu computador, faça isso. Porque eu gostaria que você meditasse em 4 perguntas importantes com relação a essa loja de departamentos que nós criamos e a vontade de Deus de que nós sejamos plenos nele, vivendo para ele e vivendo somente para a glória dele. A primeira pergunta é, o que eu faço só de vez em quando que eu deveria fazer sempre? O que você faz só de vez em quando que você deveria fazer sempre? Mas claro, não de acordo com a vontade pecaminosa que nós temos, mas de acordo com o padrão que nós vemos na Bíblia. O que é algo que nós realizamos apenas em alguns momentos, como uma loja de departamentos, como um corredor no supermercado, que eu deveria fazer todos os dias, 24 horas por dia? Veja, não há uma resposta pronta para essa pergunta. Há uma análise que deve ser feita de acordo com a forma como você tem vivido diante de Deus, comparando a sua vida com as Escrituras. Uma outra pergunta, que talvez a gente nunca tenha pensado, mas como um cristão trabalha? Porque nós estamos acostumados assim, eu tenho a minha vida profissional, da minha vida profissional cuido eu.
de acordo com o diploma que eu tenho, de acordo com a capacidade que eu tenho, de acordo com o currículo que eu montei, de acordo com o quanto eu estudei, de acordo com aquilo que tem a ver com o meu esforço, minha dedicação, meu e meu. Só que nós nunca paramos para pensar o seguinte: Deus me colocou num determinado trabalho. Como eu devo trabalhar? Como um cristão deve trabalhar de uma tal forma que ele reflita Deus no seu trabalho? Porque talvez seria interessante, no momento em que a pessoa olha para a gente e diz: você é engenheiro, ela dissesse assim: você é um engenheiro cristão, não é? Isso mudaria tremendamente a forma como nós exercemos a nossa profissão na sociedade em que nós vivemos. Já imaginou a pessoa olhando para um médico e dizendo assim: deixa eu fazer uma pergunta. Você é um médico cristão, não é? Ou então, se alguém chegar para você e falar assim: você é pastor, não é? Talvez esteja subentendido que ele é cristão. Ou não sei. Mas quando você responder, sou, a pessoa fala assim: que bom. Que bom. Porque é bom ser um pastor assim. Ruim é quando alguém diz: você é pastor, não é? A pessoa fala só: sabia. Ai, só podia, né, bem? Acontece. Acontece por aí. Já imaginou alguém chegando para você e falando assim: você é um professor cristão, não é? Você é um vendedor cristão. Mesmo falindo a sua empresa. Você é um... Como um cristão trabalha? Eu não acho que a Bíblia é um livro que não dê respostas a essa pergunta. Mas nós precisamos descobri-las. Uma terceira pergunta: como um cristão estuda? Geralmente, nossos pais nos mandam para a escola. Mas nossos pais não nos ensinam muitas vezes como ser um estudante cristão ou um cristão estudante. O que Deus espera de um cristão na escola, na faculdade? Cá entre nós, pessoal que está na faculdade, há muitos cristãos na faculdade, mas faltam cristãos na faculdade. Não é? Eu vou redefinir isso. Há muitos crentes na faculdade. Faltam cristãos na faculdade. E eu sei que você poderia me dar um nome de 5 que dão tanta vergonha que você gostaria que fossem qualquer coisa, menos crentes. Eles matam a gente de vergonha. Como um cristão estuda? E uma última pergunta: como um cristão cuida da família? Como é que um cristão cuida da família? O que significa ser um pai cristão? O que significa ser uma mãe cristã? O que significa ser um irmão cristão? E eu vou mais longe. O que significa ser um genro cristão? Até porque vai chegar agora a ceia de Natal, muita gente, ao ver crentes por aí demonstrando o sentimento de amor, alegria, paz, vão olhar para esses crentes e falando assim: como é falso. Como é falso. Falou mal da gente o ano inteiro e vem aqui dar abraço. O bom cristão é aquele que numa ceia de Natal, alguém chega para ele e diz assim: deixa eu dar um abraço em você. Porque valeu a pena compartilhar mais um ano da vida com você. Porque através da sua vida eu vi um pouco mais de Deus. Isso em algumas vezes me ofendeu, porque depois contra a minha vida. Mas é um privilégio ver um pouco mais de Deus através da sua vida.
O que eu estou dizendo é que esse desafio não é para as pessoas que não estão aqui. Esse é um desafio para nós. Para que o Natal deixe de ser uma celebração da hipocrisia de quem trata a vida como uma grande loja de departamentos. E passe a ser a celebração daquele que tem a vida integral diante de Deus, para Deus e para a honra e glória só do nome dele. Porque é isso que importa. É isso que importa. O que importa é o quanto Deus é glorificado através da nossa vida. O que importa é quanto o nome de Jesus é conhecido através da nossa vida. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, porque todas as coisas são feitas por intermédio dEle. E sem Ele, segundo a Bíblia, nada do que existe haveria de existir. Nós nos movemos nele e para Ele. Esse é o sentido real da vida e é o sentido do nascimento de Jesus. Eu vi uma arte, há uma comunidade parceira, que é uma comunidade do pastor Ricardo Porfírio, aqui em Limeira, e eles estão fazendo uma série de Natal, e o cara que fez a arte de Natal daquela igreja acertou em cheio. É uma das melhores artes de Natal que eu já vi em minha vida. O cara que fez a arte, captou a essência de tudo o que está acontecendo. A arte de Natal da comunidade aí em Limeira, a comunidade Vivência de Limeira, do Ricardo Porfírio, é uma manjedoura, simples, uma manjedoura, como você já deve ter visto muitas por aí, só que na manjedoura não tem um bebê. Sabe o que tem na manjedoura? Uma coroa de espinhos. Cara, essa arte é fantástica. Há uma coroa de espinhos na manjedoura. Para que a gente nunca se esqueça da história por inteiro. De que aquele bebezinho, no fim da história, não está numa manjedoura. Aquele bebezinho que nasceu por nossa causa um dia foi coroado com uma coroa de espinhos. Isso é fantástico. E eu olho para aquela imagem e eu penso, eu quero viver por Ele. Eu quero viver para Ele. Eu quero que o meu Natal, meu Ano Novo, janeiro, fevereiro, todos os meses sejam para Ele. Eu não quero ser uma loja de departamento onde Deus é apenas um setor. Mas eu quero viver nesse Deus, para que a minha vida inteira seja dEle, para Ele, para a glória dEle. Para que através de mim a imagem de Cristo Jesus seja conhecida. Para que a glória seja dEle. Para que pessoas conheçam a Ele. Para que pessoas se convertam a Ele. Para que nós possamos dizer no final da vida, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Vivi para Ele, para a glória dEle. Eu quero desafiar você a viver assim. A quebrar esse lance de dividir a vida em espaços. Ao sair daqui nessa noite, não entre no setor vida familiar. Continue no setor Deus. E transforme isso na grande história da sua vida toda. E dentro dessa grande história chamada Deus, Ele cuida do nosso trabalho, Ele cuida da nossa família, Ele cuida do nosso estudo, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida de cada parte da nossa vida. Para que possamos continuar a viver para a glória dEle. E que Ele nos abençoe. Senhor, ajuda-nos a viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos a viver honrando ao Senhor. Para que a Tua palavra não seja apenas uma parte inspiradora do nosso comportamento. Assim como qualquer livro de autoajuda, qualquer revista de um consultório. Mas que a Tua palavra, aberta diante de nós, seja o nosso verdadeiro manual de fé, de vida, de prática, onde aprendemos o Senhor, vivemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que nesse Natal nós não estejamos celebrando uma parte pequena da nossa vida, mas toda a nossa história derramada diante do Senhor. Enfim, Deus, ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome.
para que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, somente o Senhor e a glória do Senhor. Nós oramos e pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.